ensinarei vocês a fazerem esse lugar americano aqui de Papai Noel. Olha que peça linda, gente. Ela tá super moderna, super, super linda. Pode ser usado tanto para compor aí a tua mesa na decoração de Natal. Se tu trabalha com encomendas, uma peça a mais para o teu catálogo de vendas, para o teu portfólio de vendas. Uma peça extremamente fácil, rápida de ser feita e que vai pouco material. Uma excelente pedida aí para esse fim de ano, ok? Então, para nós fazermos essa peça aqui, esse lugar americano de Papai Noel, eu estarei utilizando fio de malha de 26 milímetros, tá? O que eu estou utilizando nesse vídeo e que eu utilizei para fazer essa peça foi o da Morino Fios, certo? Que é um fio premium. Tu pode estar utilizando outros fios também, o fio que tu tens na tua casa, só que dependendo da espessura do teu fio, a peça não vai ficar no tamanho estipulado, vai ficar maior ou menor, tá bom? A agulha que eu utilizei para esse fio foi a agulha 6,5. Geralmente eu utilizo uma agulha com numeração menor, para o meu ponto ficar mais apertado, eu prefiro. Mas por se tratar de uma peça que eu quero dobrar, que eu quero que seja lavada, tudo, que fique mais flexível, eu optei por uma agulha de numeração maior, tá bom? O narizinho desse nosso Papai Noel eu fiz no fio Charme, na cor vermelho. A parte dos olhinhos e essa parte aqui, ó, de pretinho, tá vendo? Eu fiz no fio Cleia, preto também, tá? A agulha para o fio fino que eu utilizei foi a agulha número 2. Tanto para o Cleia preto aqui, ó, nesse contorno em ponto baixíssimo, quanto para o focinho, tá certo? Tesoura e agulha eu costumo já ter sempre na minha bancada de trabalho, já é comum. Então, vamos lá ao passo a passo dessa peça que tá muito fofa. Bora lá. Para iniciar, então, essa nossa peça, eu estaria utilizando o fio champanhe, tá? Da Morino Fios de 26 milímetros e agulha número 6,5. Eu vou iniciar essa peça fazendo 31 correntinhas, tá? Deixei essa aqui mais abertinha e venho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 correntinhas, tá? Eu fiz essas correntinhas mais larguinhas, ó, elas não estão apertadas, eu não estou utilizando nenhuma tensão de ponto aqui, ele tá bem soltinho mesmo, tá, gente? Porque eu quero que essa peça fique uma peça molenguinha, bem flexível, tá? Feito esses 31 pontos, o que eu farei, ó, eu vou contar um ponto partindo da agulha, ó, um pontinho, tá? Uma alcinha aqui dessa nossa correntinha. E aqui na parte de trás, ó, veja bem, a correntinha ela tem a parte da frente, onde se forma aquelas duas alcinhas, ó, de baixo e de cima, e tem a parte de trás que tem aquela alcinha, ó, aqui atrás. Tá vendo? A terceira alcinha. Então, eu vou pular um lacinho, tá? Uma argolinha dessa correntinha, e na próxima, ó, aqui na segunda, eu vou vir aqui na parte de trás e farei um ponto baixo, bem soltinho, sem tensão. Aqui, ó, no próximo, sempre naquela alcinha de trás, venho e faço um ponto baixo, ok? E dessa forma, eu venho fazendo até chegar lá no fim. Para iniciar, nós iniciamos com 31 correntinhas, correto? Só que nós pulamos uma correntinha para iniciar essa primeira carreira aqui de ponto baixo. Então, no total, nessa primeira carreira, nós iniciaremos com 30 pontos baixos, ó, sempre pegando a alcinha de trás da nossa correntinha até completarmos os 30 pontos baixos iniciais da primeira carreira. Finalizei aqui os 30 pontos baixos da minha primeira carreira, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, sempre finalização de carreira. Terminei minha carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Daí eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, tá vendo? A primeira alcinha, venho e faço um ponto baixo.
No próximo ponto, aqui, ó, tá vendo? Sempre introduz a agulha entre um e o outro ponto, passando por baixo das duas alcinhas formadas por ele, tá bom? Por eles. Venho fazendo ponto baixo, olha só. Um ponto baixo para cada ponto de base, até eu completar 30 pontos baixos, finalizando assim a nossa segunda carreira de subida desse lugar americano. Gente, vocês viram como é rápido e fácil de ser feito? E por se tratar de uma agulha mais grossa, que eu quero que é uma peça que não fique estruturada, flui muito melhor o trabalho, entendeu? Não cansa a mão, não dói a mão, principalmente quem não tem o hábito de estar trabalhando aí com fio fino, com fio grosso, né? O fio de malha. E assim a gente vai fazendo, olha que bonito que vai ficando. Não utilize nenhuma tensão no seu ponto, deixa a tua mão bem soltinha, tá? Puxe bem, ó, na hora que tu pegar, puxe bem, para que ele fique aqueles pontos graúdos, bonitos. E vai fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, até nós completarmos essa nossa segunda carreira, ok? Estou chegando aqui ao fim, ó, dessa nossa segunda carreira, tá vendo? Eu fiz o meu penúltimo ponto, o meu último ponto é exatamente aqui, ó, na últimas duas alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior. Fiz o meu último ponto da carreira, o que é que eu farei? Uma correntinha, para só então estar virando o teu trabalho. Fiz essa correntinha, vou vir aqui, ó, exatamente no primeiro, tá, gente, ó? No primeiro espaço aqui embaixo dessas alcinhas formadas e faço o meu primeiro ponto baixo, bem larguinho, sem nenhuma tensão, ó, não tô forçando nadinha, nadinha. O meu ponto está realmente bem solto, bem relaxado, tá bom? E venho aqui, ó, mesma coisa que eu fiz nessa carreira que nós acabamos de finalizar, tá? Ponto sobre ponto, sem utilizar tensão, na hora de puxar o fio, ó, puxe para que fique exatamente do tamanho do fio que está na agulha, e assim eu vou fazendo até chegar ao fim dessa minha terceira carreira de subida. Cheguei aqui ao fim dessa minha terceira carreira de subida. Gente, a partir dessa carreira aqui, ó, a partir da carreira 3, nós faremos a finalização de carreira de uma forma um pouco diferente do que nós fizemos nas duas primeiras, tá? Olha só, a partir dessa terceira carreira, todas as outras serão dessa forma, ok? Eu vou vir aqui, ó, veja bem, fiz o meu penúltimo ponto, tá? O meu último ponto, que teoricamente seria aqui, eu pulo, eu não vou fazer ponto nele. Eu pulei ele, venho aqui na lateral, ó, e pego essas duas alcinhas, bem na lateral do trabalho. Pego essas duas alcinhas formadas por aquela correntinha que nós fazemos para virar o trabalho. E faço o meu último ponto baixo aqui, para que essa lateral fique bem retinha, tá? Feito isso, ó, venho e faço a correntinha para virar o nosso trabalho. Então, é essa correntinha que eu fiz agora que vai formar aquelas duas alcinhas que eu vou pegar na finalização de cada carreira, tá bom? E agora eu vou repetindo o mesmo processo que eu fiz aqui nas 3 carreiras iniciais. Ponto sobre ponto, tá? Até completarmos 30 pontos dessa nossa quarta carreira. Sempre lembrando que uma correntinha antes de virar trabalho e finalização, pulamos o último ponto e pegamos as duas alcinhas laterais, tá ok? Agora, eu vou dar continuidade aqui até fazer 6 carreiras na cor champanhe. Finalizei aqui, ó, gente, as minhas 6 carreiras. Carreiras lineares sempre de ida e volta, como eu expliquei anteriormente, tá bom? Bem simples, bem fácil. Fiz aqui, ó, o meu último ponto dessa carreira, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, fazer uma correntinha para travar esses 2 pontos e vou puxar bastante aqui, ó, puxo bem, tá? E corto esse fio, ó, o fio branco tá cortado. Nós vamos fazer agora a nossa troca de cor. Agora entrará a cor nude, ok? Então, finalizei aqui, cortei o fio, deixa aqui quietinho, depois eu arremato. Vou virar esse meu trabalho, ó, virei esse meu trabalho. Venho aqui, ó, pego esse fio nude, faço como se fosse fazer uma correntinha, o início de uma correntinha, tá vendo? A laçadinha inicial.
Introduzo ele aqui, ó, no meu primeiro ponto da carreira, embaixo das duas alcinhas, ok? Venho aqui, ó, introduzir, venho aqui e pego o fio, olha só, e puxo. Tenho o primeiro ponto baixo dessa minha 7ª carreira. Agora, eu venho aqui fazendo ponto sobre ponto, como eu expliquei lá no início da carreira da cor champanhe, ó, sempre ponto sobre ponto, mão bem relaxada, sem nenhuma tensão no fio. Sempre que eu vou puxar esse fio, eu procuro estendê-lo bem, ó, estendo bem, tá vendo? Deixa eu fazer de uma forma bem devagarzinho, para vocês terem uma melhor compreensão. Só soltar aqui mais um pouquinho de fio. Farei bem devagar para vocês terem uma melhor compreensão, ó. Eu introduzi a agulha, puxei o fio, estendo bem, antes de fechar esse ponto baixo, ok? E assim eu vou fazendo, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, depois dessa minha troca de cor, até chegar lá ao final dessa minha 7ª carreira. Cheguei aqui ao final, ó, dessa minha 7ª carreira. Venho aqui, a mesma coisa, pulei o último ponto, venho aqui na lateral, ó, e pego as duas alcinhas formadas por aquela correntinha que nós fazemos para finalização de carreira. Essa correntinha aqui, ó, fazer uma correntinha e viro o meu trabalho para iniciar uma nova carreira, aqui no caso, a nossa 8ª carreira. E dou sequência, ó. Venho fazendo ponto sobre ponto. Cheguei lá no final dessa minha 8ª carreira, mesma coisa. Vou pular o último ponto, pegar as alcinhas laterais, fazer uma correntinha para virar o trabalho e continuamos, tá? Então, dessa forma, eu vou fazendo até completar 7 carreiras de ponto baixo na cor nude. Finalizei aqui, ó, a minha 7ª carreira na cor nude, certo? Então, eu fiz 6 carreiras na cor champanhe, 7 carreiras na cor nude e farei novamente uma troca de cor, certo? Vim aqui, ó, finalizei a cor nude, certo? Venho, faço um pontinho para travar essa cor, puxo bem, ó, puxo bastante, viro o meu trabalho, certo? Agora, eu farei o seguinte, retornarei à cor champanhe. Venho aqui na cor champanhe, ó, farei uma laçadinha, como se fosse fazer uma correntinha, uma laçadinha inicial, ok? Venho aqui no início, ó, bem no início, no primeiro pontinho, introduzo a agulha por baixo daquelas duas alcinhas formadas, venho e faço um ponto baixo. E venho aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Para cada ponto na cor nude de base, eu venho fazendo um ponto baixo na cor champanhe. Sempre lembrando daquelas dicas que eu dei, de tu não tensionar o fio, deixar a mão bem solta, puxar bem esse fio aqui, ó, na hora que tu introduz, puxa bem antes de tirar o ponto baixo. E assim tu vai fazendo até chegar aqui ao fim dessa minha primeira carreira novamente na cor champanhe, ok? Ó, vou fazendo sempre ponto sobre ponto. Olha que lindo que já vai ficando. As tramas ficam muito bonitas. E o fato de eu estar fazendo, olha o bichinho de luz, o fato de eu estar fazendo com uma agulha com numeração maior e o ponto bem solto, juntando isso, a maciez do fio amorino, que é uma coisa fora do comum, a maciez desse fio, só quem usou aí pode atestar o que eu tô dizendo, a peça fica deliciosa, gente, a peça fica, sabe, assim, não sei se vocês conseguem sentir no vídeo, mas fica gostosa de pegar, fica muito, muito deliciosa, tá bom? Então, eu venho fazendo uma carreira, essa carreira inteira no ponto champanhe novamente, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, ó, eu até fiz um videozinho, botei lá no meu feed sobre esse final.
eu vou pular o último ponto, tá? Eu não faço onde eu deveria fazer, que era o último ponto, eu vou pulá-lo. E venho aqui, ó, naquelas duas alcinhas laterais formadas por essa correntinha agora, ó, que eu faço para virar o nosso trabalho, certo? Venho aqui no meu primeiro ponto da carreira e faço um ponto baixo. E dessa forma, eu também farei no decorrer de toda essa nossa carreira, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Solta bem essa mão, relaxa para que o ponto não fique com tensão, para que fique bem gostosinha, bem macia, bem maleável essa sua peça linear, tá ok? Cheguei lá no fim da carreira, vou pular o último ponto, pegar as duas alcinhas laterais, faço uma correntinha para virar, e assim eu vou fazendo, gente, até completar 3 carreiras na cor champanhe. Eu estou na minha segunda, farei mais uma. Cheguei aqui ao final dessa minha terceira carreira na cor champanhe. Troca de cor, farei exatamente a mesma que eu ensinei anteriormente nas outras, tá? Ó, dei uma correntinha aqui, ó, puxo bem, só para que esse fio fique preso, ó, puxei bem, virei o meu trabalho, depois a gente vai arrematar tudo isso, tá bom? Virei o meu trabalho. Gente, olha só, lá na receita, na descrição da receita, que eu coloquei em forma de carrossel lá no feed e também mandei lá no grupo de WhatsApp. Aqui tá descrito 6 carreiras, tá? Eu fiz 7 nesta daqui porque eu errei. Eu fiz uma a mais, só que eu não vou desmanchar, não vai fazer diferença, vai ficar um pouquinho maior só essa altura do nosso lugar americano, tá bom? Então, ó, troca de cor farei exatamente a mesma que eu fiz anteriormente. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho, tá vendo? E faço um ponto baixo já nessa nova cor. E venho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Gente, lembrando apenas o seguinte, tá? Eu estou trabalhando com 3 cores diferentes nessa peça. A cor champanhe, a cor nude e a cor vermelha, certo? Sendo que especificamente essa peça que eu estou fazendo todos com fio da Morino de 26 milímetros, que é um fio premium, sem variação de espessura, todos têm exatamente a mesma grossura. Se tu vai trabalhar com um fio residual, que tem aquela diferença clássica de espessura, só cuidem com isso, procurem selecionar fios com espessuras parecidas, para que não dê diferença na tua peça. Por exemplo, tu pega aí um nude que ele é mais fininho do que o champanhe, né? Do que o branco off. Vai dar diferença, a tua peça ela vai ficar torta na lateral, ela não vai ficar retinha, tá bom? Então, só se atentem para isso, caso tu esteja trabalhando aí com fio residual. Tô chegando aqui, ó, ao fim dessa minha carreira, a minha primeira carreira nessa nova cor, né? Cor vermelha. Cheguei aqui ao fim, vou pular esse meu último ponto e pegar aquelas duas alcinhas, ó, formadas lá na lateral, tá vendo? Por essa correntinha aqui, ó, que eu faço para virar o meu trabalho. Virei, venho aqui, faço o primeiro ponto e continuo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, mão relaxada, tá? Segurem essa tensão aí de ponto para que não fique muito apertado o seu ponto. E vem fazendo, ó, como foi feito até então nas carreiras anteriores. Cheguei novamente aqui no final, ó, venho, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Faço aqui, ó, um ponto baixo no primeiro pontinho e venho fazendo ponto sobre ponto, ok? Dessa forma, eu trabalharei por 6 carreiras, meia dúzia de carreiras, na cor vermelha, tá? Venho fazendo aqui. Assim que eu finalizar essas 6 carreiras, eu volto pra gente iniciar um novo processo, uma nova etapa desse processo de confecção aqui desse lugar americano. Finalizei aqui a minha parte vermelha, olha só, 3 carreiras do vermelho, 2 champanhe. Aqui eu fiz 7 nude, mas são 6 nude e 6 champanhe.
certo? Finalizei a estrutura básica do meu jogo americano, do meu lugar americano. Aqui eu já fiz o acabamento da vermelha. Vou fazer os outros acabamentos para vocês verem como eu faço. Veja bem, ó. Aqui é um fio, ó, apenas um fio no champanhe. Eu pego esse fio e corto ele no meio. Olha o que eu faço. Eu corto ele no meio. Feito isso, eu venho com uma agulha mais fina, passando ele por entre as tramas aqui laterais, ó. Puxo esse para cá, esse outro eu puxo pro lado de cá. Fica um de um lado, outro do outro. Ó, venho aqui, puxei esse aqui nesse buraquinho, tá vendo? Venho no mesmo buraquinho e puxo esse outro que tá aqui do outro lado. Feito isso, eu venho aqui e dou um nó bem apertado, um nó duplo ou triplo, porque depois a gente vai vir ainda fazendo o acabamento lateral. Nós ainda daríamos uma volta de ponto baixo, para depois dar uma volta de ponto baixíssimo, tá? Então, fica bem escondidinho esse acabamento. Aqui é a mesma coisa, ó, o nude. Eu pego aqui um fiozinho, passo de um lado, pego o outro fiozinho, passo do outro lado, venho aqui, ó, pego esse e passo aqui, venho na mesma trama, pego esse e passo aqui pra dentro. Ficando os dois juntos, eu venho e dou aquele nozinho pra ficar bem escondido entre as tramas. Gente, ele desaparece, tá? Ele não fica nem um pouquinho à mostra. Tu não sabe onde é que tem arremate. Ó, mesma coisa aqui na ponta. Passo um de um lado. Passo o outro do outro lado. Certo? Venho aqui, ó, novamente, puxo aqui pelo meio desse. Venho e puxo aqui pelo meio desse, tá? Venho aqui, dou um nozinho, ó. Dei um nó e cortei. Ok? E tá prontinho os acabamentos do nosso suplá. Todos os acabamentos feitos. Certo, minha gente? Agora nós vamos para a parte dos acabamentos. Nós faremos uma volta em ponto baixo nessas laterais. Aqui, gente, olha só. Vamos iniciar pela cor vermelha, tá? Vou pegar o meu fio vermelho, soltar um pouquinho. Farei aquela laçadinha de início de carreira. Ó, fiz a laçadinha de início de carreira. Vou vir aqui na lateral, ó, pegando sempre as duas alcinhas, tá? Peguei as duas alcinhas, venho e faço um ponto baixo. Agora, eu vou conduzindo esse fio já para escondendo ele, tá? Ó, sempre pegando as duas alcinhas, tá? Venho e faço um ponto baixo. Duas alcinhas, uma, duas. Ó, nunca coloca no meio do ponto para não esburacar, tá? Sempre pega, ó, duas alcinhas. Venho e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar nessa minha primeira ponta aqui, ó, pegando sempre as duas alcinhas. Cheguei aqui, ó, nessa minha primeira pontinha, o que que eu farei? Sempre duas alças, tá, gente? Sempre, ó. Nessa daqui, eu venho e faço 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, ok? Virei o meu trabalho. E agora aqui, ó, ficou mais fácil, tá? Porque aqui tu só vai fazer ponto sobre ponto, não tem segredo, não tem erro, ó. É só vir fazendo ponto sobre ponto. Eu conduzi já bastante esse fio aqui. Essa sobrinha, tiro ele, depois eu só corto, ele já tá conduzido, tá? Que foi aquele nosso inicial. E venho fazendo, ó, ponto sobre ponto no decorrer de toda essa nossa parte vermelha aqui da peça. Então, essa carreira, ela vai vir exatamente até aqui, ó. Nós iniciamos aqui, ela vai vir até aqui. A pontinha, a gente faz exatamente o que nós fizemos aqui, nós fazemos nessa, tá ok?
Cheguei aqui do outro lado, ó, da minha parte vermelha, tá vendo? Fiz o acabamento que eu fiz aqui deste lado, igualzinho, tá bom? Cheguei aqui desse outro lado, fiz o meu último ponto baixo na cor vermelha, tá? Aquela carreirinha que a gente tá dando a volta na lateral. Feito esse último ponto baixo, eu não vou fechá-lo, tá? Eu vou deixar as duas laçadinhas na agulha, venho aqui com o fio champanhe e fecho já na cor champanhe. Ó, fechei já na cor champanhe. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando as duas laçadinhas laterais, tá? Bota esse champanhe pra lá. Essa sobrinha de fio do champanhe eu vou conduzir também para escondê-la. E eu venho agora, ó, fazendo ponto baixo, igual nós estávamos fazendo, sempre pegando as duas alcinhas, nunca colocando dentro do buraquinho para não ficar esgarçado, tá bom? E venho fazendo essa lateral inteira aqui, ó, no branco. Até a parte nude, tá, gente? A parte aqui que é nude, tu pode também fazer no branco, pegando as duas alcinhas sempre, tá ok? E assim, ó, nós vamos fazendo, dando uma volta completinha, ó, nunca coloque dentro do buraco, tá? Sempre pegue as duas alcinhas. Vim aqui, ó, sempre pegando as duas alcinhas. E venho fazendo, tá? Venho fazendo, venho ajeitando com as minhas mãos. E eu vou dar uma volta em ponto baixo, ó. Aqui, vamos dar uma volta aqui, até nós chegarmos aqui, ó, onde nós iniciamos esse ponto baixo. Tá certo? Essas duas quininhas aqui, ó, tu vai fazer exatamente como nós fizemos aquela lá em cima. Cheguei aqui, ó, no meu final, onde eu iniciei, tá vendo essa volta em ponto baixíssimo? O que que eu farei agora? Tá vendo esse fiozinho branco que a gente está trabalhando? Tu vai passá-lo para cá, ó, pro teu lado. Não vai deixar do outro lado, vai passar ele pro teu lado. Tu vai introduzir a agulha, veja bem, por baixo daquelas duas alcinhas feito pelo ponto inicial, vai pegar essa laçadinha e vai puxar lá pro outro lado, certo? Feito isso, tu vai virar o teu trabalho. Virei o meu trabalho. Deixa eu arrumar aqui o fio. Ó, virei o meu trabalho, tá vendo a alcinha aqui? E lá do outro lado tá o fio que vem do meu novelo. Vou voltar aqui, ó, sempre pegando a alcinha de trás e fazendo uma carreira em ponto baixíssimo. Ó, sempre pegando a alcinha de trás e venho fazendo uma carreira em ponto baixíssimo. Certo? Dessa forma, essa virada que eu dei aqui, ó, eu não precisei cortar o meu fio, não precisou ter emenda novamente, entende? E assim, ó, eu venho fazendo. Ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo para cada ponto baixo que nós fizemos aqui nessa nossa volta, tá? Lembra aqueles 3 pontinhos da ponta? Então, olha, eu vou lá no primeiro, faço um ponto baixíssimo, venho aqui, ó, no do meio, faço outro ponto baixíssimo, faço uma correntinha, virei, venho exatamente no mesmo ponto onde eu fiz o baixíssimo, primeiro naquele ponto do meio, e faço um segundo baixíssimo. E venho aqui, ó, e continuo fazendo ponto baixíssimo, um para cada ponto de base. E olha só como que fica essa pontinha, gente. Ela fica bem bonitinha, bem quadradinha, tá bom? E assim eu vou fazendo, dando uma volta em ponto baixíssimo. Essa ponta eu farei exatamente como aquela, até eu chegar aqui, ó, nessa minha junção entre o branco e o vermelho. Tá vendo aquele fio vermelho que nós deixamos aqui e não cortamos? Então, deixa ele paradinho lá e continua dando essa volta até nós chegarmos novamente aqui. Estou aqui finalizando a parte branca, veja bem. Aqui no meu último ponto branco, ó, eu vou colocar a minha agulha. Em vez de eu puxar o fio branco, eu irei puxar aquele fio vermelhinho, lembra? Que a gente deixou ele aqui e não cortou? Pois então, a gente puxa esse fio vermelhinho, ó, e continua fazendo ponto baixíssimo, da forma que nós vimos fazendo até então. Acerta esse fio branco aqui, opa, acerta esse fio branco aqui, ó, que sobrou, e venho fazendo, é uma continuidade, tá vendo? Olha que legal que fica esse acabamento.
e venho fazendo. Ó, cheguei nos 3 aqui da ponta, venho, faço um ponto baixíssimo no primeiro e um ponto baixíssimo no do meio. Correntinha, mais um ponto baixíssimo no do meio, tá? E sigo fazendo ponto baixíssimo agora nessa lateral aqui de cima, ó. Venho fazendo ponto baixíssimo. Desculpa, bati na câmera. Olha essa pontinha que fofa que fica, gente. Que graça. Tá vendo? Ele fica bem desenhadinho, esse suplá. Esse suplá não, desculpa, esse lugar americano. Daí eu venho fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo, até chegar aqui nessa ponta do branco, tá bom? Cheguei aqui, ó, exatamente onde eu iniciei, tá vendo? Essa carreira de ponto baixíssimo. Virei aqui agora, corto meu fio. Puxo aqui, ó, último pontinho baixíssimo. Puxei o fio todo por dentro dele. Introduzo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas formadas pelo ponto do fio branco ainda. Puxo aqui pra trás, tá bom? Aqui atrás, ó, veja bem, o meu último ponto vermelho formou 2 alcinhas, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Eu vou introduzir a agulha de cima, ó, de baixo para cima, saindo aqui na lateral. Por trás dessas 2 alcinhas, venho aqui e puxo esse fiozinho aqui para baixo, certo? Dessa forma, nós vamos simular aí um último ponto baixíssimo, para fazer o acabamento final e ficar bem, bem perfeitinho, tá? A parte de acabamento, nós faremos exatamente como nós fizemos nos outros arremates lá, antes de vir com a carreira de ponto baixíssimo, lembra? Eu corto, ó, no meio essa sobrinha de fio, vou fazer do zero aqui para vocês verem, ó. Cortei no meio. Venho cortando, ó. Transformei em 2, correto? Pego uma agulha um pouco mais fina, venho aqui na lateral, ó, vou puxar esse fio aqui, ó. Eu vou deixar um de um lado e o outro do outro lado, ó. Ficará um de cada lado, certo? Venho aqui, ó, por dentro, puxo esse fio pra cá, puxo esse fio pra cá, certo? Venho aqui mais um ponto, ó, mais um pontinho. Puxo esse fiozinho aqui pra fora, ó, pra fora. Puxei esse outro aqui pra fora, sempre na lateral, tá, gente? Venho aqui, ó, nesse terceiro pontinho que eu tô trabalhando, puxo pra dentro, puxo pra dentro. Dessa forma, eu fico com os 2 aqui dentro, ó, estão os 2 aqui dentro dessa lateral. Eu venho e dou um nó bem apertadinho, ó, bem apertadinho mesmo, nó duplo ou triplo, o que tu sentir mais segurança aí pra tua peça, para que esse fio não escape. Venho, corto e escondo ele aqui, ó. Deixo ele escondidinho dentro dessa minha lateral, tá? Deixo ele bem escondidinho. Simplesmente some o arremate da tua peça, deixando ela super, super bem acabada. Aqui a gente tem mais um para fazer, ó. Vou fazer mais um com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Transformei, então, aquela sobrinha de fio em 2, passo um de um lado e um do outro, certo? E venho aqui, ó, por entre os pontos das laterais, puxando essa alcinha pra dentro. Ó, vou puxar aqui, opa, escapou. Esse daqui, eu vou puxar apenas em uma, porque eu já andei conduzindo esse fio, então ele já está seguro, tá? Então, eu vou puxar apenas em uma aqui, ó, só pra eu dar um nó e ficar bem escondidinho, ok? Nozinho duplo ou triplo. Cortei e escondo entre as tramas dessa minha lateral. Deixo escondidinho. E assim está acabadinho o nosso jogo americano, prontinho para receber o focinho e o olhinho. Ele fica muito lindo, gente, muito, muito lindo. Bora agora fazer o focinho desse... Focinho não, gente, eu tô pensando na rena. Papai Noel não tem focinho, pelo menos por enquanto não, tô pensando na rena. Vamos para o narizinho do nosso Papai Noel.
Para fazer o narizinho do nosso Papai Noel, eu vou chegar bem pertinho com a câmera, eu vou fazer bem de pertinho, por se tratar de um fio fino com uma agulha fina, para que vocês visualizem bem, tá ok? Então, vamos lá. Para nós iniciarmos, eu farei 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular uma correntinha contando da ponta da agulha. Lá na segunda correntinha, eu irei pegar aquela terceira alcinha, ó. Tem as 2 alcinhas que se formam na frente e uma atrás. Vou pegar essa de trás. Venho e volto fazendo 1, 2, 3, 4 pontos baixos, tá? Fiz, então, 6 correntinhas, pulei uma alcinha, uma laçadinha dessa correntinha contando da ponta da agulha e volto fazendo 4 pontos baixos. Feito esses 4 pontos baixos aqui, ó, no meu quinto, eu farei 1, 2, essa sobrinha de fio aqui a gente vai escondendo, tá? 3, 4, 5 aumentos, tá? Que são 5 pontos baixos no mesmo lugar, tá bom? Puxar aqui bem essa sobrinha de fio para fechar bem esse finzinho. Agora, eu volto aqui, ó, do outro lado, fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Lembra que foi feito 4 correntinhas do outro lado também? 4 correntinhas. E aqui nesta ponta, ó, eu farei mais 5 aumentos. Bem aqui na alcinha daquela correntinha que nós pulamos. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Tá? Então, é importante que tu faça ela um pouquinho mais larga para que caibam esses 5 pontos baixos aqui de aumento desta ponta, correto? Então, ó, 3, 4, 5 aumentos, como lá na outra ponta. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho 5 aumentos numa ponta e 5 aumentos na outra ponta. Minha agulha voou longe. Vamos lá fazer a nossa segunda carreira agora, gente. Segunda carreira. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, faço um ponto baixo no mesmo local que eu subi essa correntinha, tá? 1, 2, 3, 4, faço 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. Aqui, ó, nesse ponto baixo do meio, bem do centro aqui do nosso trabalho, eu farei um aumento com 3 pontos baixos, ó. 1, 2, só no meio, só naquele pontinho central dos 5 feitos anteriormente, tá ok? Fiz o meu aumento de 3 pontos. Agora, eu voltarei fazendo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, um para cada ponto de base, tá, gente? 6, 7. Deixa eu ver se cabe mais um. Cabe mais um. 8, ó. Fiz 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nessa pontinha aqui, ó, eu venho e faço aqueles 3 pontos baixos de aumento, ok? 3 pontos baixos. Venho aqui, ó, e volto 1, 2, 3 pontos baixos, tá? E fecho o meu trabalho. Fechei. Agora, eu vou dar uma volta todinha em ponto baixo, sem nenhum aumento, ó. Eu venho apenas fazendo ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, somente ponto, ponto, ponto sobre ponto. E dou uma volta inteirinha em ponto baixo
aqui ao redor desse nosso narizinho. Dei uma volta completa em ponto baixo e aqui, ó, eu prendi na minha primeira carreira, no meu primeiro pontinho aqui dessa carreira, em ponto baixíssimo, ok? Ele tá ficando assim, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, sempre pegando a alcinha de trás do ponto, ó, tá vendo? Tem uma alcinha na frente e uma atrás. Eu introduzo a agulha na de trás e faço um baixíssimo, ó, de trás, baixíssimo. E assim eu vou fazendo no decorrer de toda essa nossa carreira aqui. Farei uma carreira completa em ponto baixíssimo durante toda a volta desse nosso narizinho, tá bom? Finalizei essa volta em ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, no primeiro feito, no primeiro ponto baixíssimo, e faço o meu último. Cortei o fio, puxei ele todo aqui pra frente, depois, ó, eu introduzo a agulha exatamente no mesmo lugar onde tá esse fio e puxo ele lá pra trás. Ele vai ficar aqui atrás, ó. Daí, tu vem aqui, já tem aquela sobrinha de fio inicial, lembra? Tu dá um nozinho só pra escondê-lo aqui atrás, nem precisa ser um nozinho forte, porque essa parte vai ficar escondida do lado de dentro do suplá, né? Ele vai ficar assim, suplá não, tá, gente? Lugar americano, ele vai ficar assim, ó, nesse lugar americano, ok? Então, o narizinho concluído. Se tu quiser, tu pode fazer uma voltinha aqui, ó, com a cor preta, num fio bem fininho, tipo um fio de meada, só para dar um acabamento mais bonitinho, mas também dá para ser feito assim. Caso tu tenhas dificuldade com fio fino e agulha fina, tu pode estar fazendo no feltro ou de repente num tecido que tem uma durabilidade maior, tá ok? Lembrando que essa peça pode ir prato quente, alguma coisa quente em cima. Não é o ideal, mas pode ir, tá bom? Então, procure não colocar nenhum material que possa derreter, tipo couro sintético, por exemplo. Ó, narizinho do Papai Noel fixo no lugar, eu costurei com fio, com linha de costura, aquelas fininhas normais de carretel, essas aqui, ó, tá bom? Costurei com linha de costura e com agulha também de costura, certo? Vim bem aqui na bordinha, ó, eu fiz aquele pontilhadinho preto que eu tinha dito, lembra? Ao redor, ponto baixíssimo mesmo, tá, gente? Vim aqui, ó, bem na bordinha e fiz essa minha costura. Ela vai ficar marcadinha aqui em volta, não tem como não ficar, tá bom? Vem aqui, ó, faço o arremate desse fio e corto, tá? Então, o narizinho já tá no lugar. Isso daqui, gente, é uma etiquetinha de um globinho. Eu tinha um globo de neve aqui em casa e eu tava procurando algo redondinho pra fazer o formato do meu olhinho, daí tinha uma etiqueta aqui embaixo, eu tirei. Deu bem certinho aqui, ó. Vou até fazer um molde igual a ela. Mas dá pra tu fazer um molde em cartolina, em papelão mesmo, redondinho desse jeito. Esse molde aqui, ele tem 4 centímetros de diâmetro, tá bom? Eu coloquei ele aqui, vim com uma caneta, ó, pode ser caneta de tecido, caneta permanente, eu faço bem pequenininho, então eu nem me importo muito se é uma caneta permanente ou não. E faço o formato bem certinho do olhinho aqui de forma pontilhada, ó, desse lado eu já fiz. Tá vendo? Eu faço só os pontinhos, venho fazendo pontinho, ó. Só faço um pontinho, tá bom? Não faço assim, não risco. Em cima desse pontilhado, tu vem com uma agulha de costura e uma linha e dá a volta para dar o formato daquele olhinho. Tu pode fazer num fio mais fino, num fio mais grosso. Eu vou fazer um aqui com vocês no fio de costura normal duplo, com um gancho duplo para vocês verem, tá bom? Ó, eu vim dando a volta aqui nesse olhinho, tá vendo? Eu preciso acertar. Vim dando a volta nesse olhinho com agulha e um gancho do fio Cleia, tá? Apenas um gancho, já vou mostrar pra vocês. Saí aqui com a minha agulha, ó, 2 ganchos, tô trabalhando apenas com um gancho, ok? E finalizei aqui, ó, um gancho de fio Cleia e agulha de costura. E finalizei aqui
a minha volta costurando normal, tá, gente? Uma costurinha normal, ó, que eu vou puxando e vou dando a volta bem certinha nesse meu olhinho aqui. Deixa eu acertar aqui. Certo? Ó, e eu faço isso dos dois lados, deste lado e deste lado aqui, para ficar dessa forma aqui, ó. Este daqui eu fiz com 2 ganchos, esse olhinho para ele ficar mais forte, tá vendo? Esse eu usei 2 ganchos do fio Cleia, mas é exatamente o mesmo processo que eu utilizo. Para nós fazermos esse pontilhado preto aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aqui e fiz aqui. Nós faremos o seguinte, fio Cleia, também na cor preta. Essa agulha de 2 milímetros mesmo, que nós fizemos o focinho, tá? Virei aqui, ó, bem na demarcação onde eu começo aqui aquela minha volta de ponto baixo, tá vendo? Pro acabamento. Vou vir aqui, puxo o meu fio Cleia, deixar aqui um pedacinho para remate depois, ó, puxei. E venho fazendo ponto baixíssimo. Ó, cada base do ponto baixo aqui do meu trabalho, eu venho e puxo um ponto baixíssimo. Tá vendo aqui a base? Venho, puxei um baixíssimo. Próxima base, puxei um baixíssimo. Próxima. Ok? Bem facinho, gente, não tem erro. E assim eu vou fazendo, ó. Até completar. Tanto essa, eu faço nesta daqui, certo? E faço nesta daqui. Então, eu demarco essa parte branca e demarco o finzinho do rostinho, tá? Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Eu fiz aqui e fiz aqui. Certinho, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Verem o todo dele. Aqui, ó, ele finalizado. Tem as medidas bem certinhas, tanto no PDF que foi enviado no grupo de WhatsApp, quanto num post que eu fiz lá no meu feed do Instagram, @elicrap, onde eu coloquei em forma de carrossel essa receita. Tá bem descrito, tá? Quantidade de pontos, material que foi utilizado, certinho? Então, esse é o nosso lugar americano em formato de Papai Noel, que ficou lindo, diga-se de passagem. Espero que vocês tenham gostado. Preparei esse conteúdo para vocês com muito carinho, tá bom? E agora, vocês podem fazer aí, tanto para decorar a tua mesa, quanto para vender, para encantar as tuas clientes. Espero que vocês aproveitem bastantão essa receita que eu preparei para vocês. Beijos e até a próxima!